Respondei-me pelo vosso imenso amor neste tempo favorável, Senhor Deus. Por vossa causa é que eu sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como um estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador, e os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. O insulto me partiu o coração. Eu esperei que alguém de mim tivesse pena. Procurei quem me aliviasse e não achei. Deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Cantando, eu louvarei o vosso nome, e agradecido, exultarei de alegria. Humildes, vede isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres, e não despreza o clamor de seus cativos. Respondei-me pelo vosso imenso amor neste tempo favorável, Senhor Deus. Nós, que seguimos e cremos em Deus, não desistimos. Não. Mesmo com humilhações e sofrimentos, nós não vamos desistir. E acreditamos que até mesmo aqueles que desistiram podem retomar o caminho de volta. Na primeira leitura, vemos que o servo está falando, pois ele se dirige a Deus como Senhor soberano. Como o Senhor ensinou o servo diariamente como consolar os cansados, o servo não se rebelou contra essa instrução. Na verdade, ele até deu seu próprio corpo para aqueles que o perseguiram. No terceiro cântico, são acentuados os sofrimentos do servo do Senhor. Hostilidade, perseguição, violência, fracasso. Como discípulo, o servo não diz o que lhe agrada, mas tem por missão transmitir as palavras que atentamente escuta do Senhor àqueles que estão desanimados e hesitantes. Por isso, ele não põe resistência a Deus. Sabe que Deus está com ele e, por causa disso, mantém-se forte e manso diante dos perseguidores. Acolheu fielmente a palavra e não recua diante da violência com que tentam afastá-lo ou reduzi-lo ao silêncio. O servo não se curva ao sofrimento, não se deixa desnortear. Deus há de intervir para justificá-lo diante dos opositores. Por isso, proclama com determinação e fidelidade a palavra escutada da boca de Deus. O Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem será que irá me condenar? Jesus, antes de ser crucificado, foi espancado, zombado e cuspido. Em circunstâncias extremamente difíceis, muito mais difíceis do que os leitores originais de Isaías estavam enfrentando, o servo era obediente e submisso. Em Isaías, o servo estava convencido de que ele será vindicado pelo soberano Senhor que o ajuda. Mesmo que não parecesse que estava ganhando uma batalha, ele estava convencido de que estava fazendo a vontade de Deus. Nós, que somos cristãos, somos felizes ao passo que caminhamos, ainda que às quedas e nos tropeços. Mesmo assim somos felizes. Por isso, não desista. Ninguém disse que seria fácil, mas com certeza é este o caminho que nos leva ao Senhor e que nos fará felizes. Jesus sabia da cruz, mas não desistiu. Sabia o que tramavam contra ele e, sabendo que o seu caminho era a cruz, não desistiu, porque sabia o que era certo.
E assim somos nós, que seguimos e cremos em Deus. O sofrimento vem, a oposição vem, a perseguição vem, mas nós não desistimos. Mesmo com humilhações e sofrimentos, não vamos desistir. E nós ainda acreditamos que até mesmo aqueles que desistiram podem retomar o caminho de volta aos braços do Pai. Aquele cuja vida tem um valor infinito se deixou vender como escravo para nos comprar da escravidão da morte, a fim de que, livres do pecado, o anjo da morte eterna não nos bata à porta e nos arrebate para sempre da visão de Deus. Estamos na quarta-feira da Semana Santa e recordamos hoje aquela data fatídica em que Judas combinou com os sumos sacerdotes o preço de sua traição. É por isso que tradicionalmente a igreja jejuma e faz abstinência às quartas-feiras e às sextas-feiras. As sextas, por ser o dia da paixão, por ser o dia da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, e as quartas, por causa da traição de Judas. Mas a igreja faz penitência não para condenar Judas, mas para viver aquela atitude de humildade que todos precisamos ter. Judas Iscariotes foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "Que me dareis se vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Hoje, nosso Senhor, a própria inocência encarnada, é traído por um de seus amigos. Ele, que está acima de todo o valor, é vendido ao sinédrio pelo preço convencional de um escravo, uma ninharia que não se pode comparar com o sangue precioso que ele irá derramar na Sexta-feira Santa em sua flagelação e crucificação. Vendido como escravo a preço de nada, Cristo irá pagar com seu próprio sangue o valor do nosso resgate, para que finalmente sejamos libertos, nós que, até agora, éramos escravos, sujeitos ao poder do demônio e incapazes por nós mesmos de amar e servir a Deus com um espírito que lhe seja agradável. O que é belíssimo neste evangelho de hoje é a atitude dos outros apóstolos, ou seja, dos outros 11 que, ao ouvir essa palavra, confiam no que Jesus está dizendo e desconfiam de si mesmos. Ora, se eles examinassem a própria consciência, saberiam perfeitamente que não tinham a intenção de trair Jesus. Pedro depois o negou, mas não tinha o projeto de o negar. Os outros discípulos depois saíram correndo, abandonaram Jesus, mas não tinham o projeto de fugir. Se eles fizessem um solícito e sério exame de consciência naquele momento, durante a última ceia, não teriam do que se acusar. Eles veriam o próprio coração, no qual não achariam projetos de traição, não achariam projetos de abandono, não achariam projetos de fugas. Mas como eles tivessem se acostumado a confiar em Jesus, creram mais no que ele lhes estava dizendo do que em si mesmos. O Evangelho então nos diz: um por um, começaram a perguntar a Jesus depois que Jesus havia dito que um deles o haveria de trair, o haveria de entregar. Senhor, serei eu? Será que sou eu, Jesus, que vou te trair? Eis a humildade dos apóstolos que desconfiam de si, acusando-se a si mesmos. Eles não entraram no velho jogo de Adão e Eva e a serpente, em que um acusava o outro. Quem fez isso? Ah, foi Adão. Ah, não, foi Eva. Não, na verdade foi a serpente. Não.
Os discípulos não entraram nesse joguinho. Jesus disse: um de vós irá me trair. E imediatamente caíram em si e com tristeza começaram a perguntar: serei eu, Senhor? É a atitude que devemos viver nestes dias santos da Semana Santa. É claro, não estávamos lá. Não fomos nós que traímos Jesus como Judas. Não fomos nós que o condenamos como Anás e Caifás. Não fomos nós que lavamos as mãos como fez Pilatos. Nem tratamos com indiferença e sarcasmo como Herodes. Não fomos nós que colocamos a cruz nas costas de Jesus e a ela o pregamos. Mas embora não tenhamos sido nós, historicamente, os responsáveis, os nossos pecados nos levam a colocar-nos humildemente diante da cruz de Cristo e dizer: Senhor, fomos nós. Fomos nós que de alguma forma vos causamos estas chagas. Sim, Jesus, foram os nossos pecados. Cristo carregou sobre si nossas dores, nossas chagas, nossas feridas, nossa miséria. Ele pôs sobre si o fardo dos nossos pecados. Que ingratidão a nossa não reconhecer isso, que é inclusive revelado pelas Escrituras. Podemos até não nos sentirmos culpados pela morte de Jesus, mas as Escrituras nos revelam que somos. Aquele cuja vida tem um valor infinito se deixou vender como escravo para nos comprar da escravidão da morte. O verdadeiro Cordeiro Pascal, prefigurado na antiga Páscoa judaica, derramou o seu sangue inestimável, a fim de que, livres do pecado, como outrora foram libertos do Egito os velhos israelitas, o anjo da morte eterna não nos bata à porta e nos arrebate para sempre da visão de Deus. Demos graças e entoemos hinos de louvor a este Cordeiro imaculado que se sacrificou para que tivéssemos a vida e que se deixou vender como coisa para nos mostrar o quanto valemos aos seus olhos. No nome dele, ao qual se deve curvar todo o joelho no céu, na terra e no inferno, peçamos ao Pai que nos dê a graça de crer que pela morte temporal de nosso Senhor nos foi concedida a vida eterna e que no sangue derramado do mesmo Cristo temos o penhor da nossa futura ressurreição. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.